Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Você sabe, aqui o Parla Mais é o parlatório do Piauí. É o parlatório do povo, é o parlatório dos políticos, das pessoas que pensam o Piauí politicamente e que buscam o desenvolvimento do nosso estado. Para falar hoje, aqui no Parla Mais, nós trouxemos um biólogo que está candidato. Ele está candidato, nós vamos conversar com ele para saber qual é a plataforma política dele. O que é que ele pensa? Por que que um biólogo quer entrar na política? Por que que um biólogo se preocupa tanto com o Piauí, com o desenvolvimento desse estado? Eu estou falando do Dr. Maurício Soares. Tudo bom? Bom dia, Douglas. Segunda vez aqui com a gente, né? Segunda vez com você, graças a Deus. Que coisa boa. É muito bom saber que você aceitou o nosso convite. Obrigado. Tá? É uma honra. Bom, eu queria que você primeiro se apresentasse. Eu falei doutor porque você tem doutorado, né? Isso, sim. Douglas, eu sou... Vou apresentar para o pessoal, né? Sim. Maurício Soares, nascido em Teresina, tenho 31 anos. Hoje sou professor e biólogo, né? Biólogo pelo Instituto Federal do Piauí. Também já trabalhei na Embrapa, sou doutorado em melhoramento genético, animal e vegetal, mestrado em melhoramento genético também. Trabalhei com galinhas caipiras em comunidades rurais. Até hoje trabalho com galinhas caipiras, também tem uma parceria, né, com criadores de galinhas caipiras ali no Soturno, que é a Então zona você rural. empreende também, Empreende né? também. Também dei aulas para dependentes químicos numa instituição de filantropia, né, que é a Comunidade Terapêutica Elusai e Shalom, né, que foi aqui em Teresina. Também sou oficial da Reserva do Exército, né, trabalhei com segurança pública. Trabalhei também com saúde pública, muito tempo no Hospital da Primavera, como auxiliar administrativo, no setor de almoxarifado, no setor de farmácia. Também tenho experiência em perícia criminal, né, sou especialista em perícia criminal, já trabalhei com perícia criminal, com laudo criminal, com a parte do direito penal, que trabalha com isso também. Então, esses três grandes ramos aí, segurança, saúde e educação, me perseguem durante a vida. Apesar de jovem, mas eu tenho bastante experiência nisso. E se dessa eleição depender de currículo, você está gabaritado, se viu? fosse assim, se fosse só assim, né? Só pelo Lattes. Bom, e aí você sempre militou politicamente. Sim, claro. Independentemente de partido. Hoje você está no PL, mas independentemente de partido, você sempre militou politicamente. Sim, desde a juventude eu sempre trabalhei com política, né? Minha mãe é líder comunitária, então ela me incentivava a estar dentro do Estado. Então, por exemplo, na minha infância eu participava muito de doações de cesta básica. E como eu tinha muita experiência, muita facilidade com tecnologia, eu cadastrava as pessoas, né, com a internet naquele tempo, a internet discada, para programas federais, programas estaduais e até da prefeitura. Na época o prefeito era o Firmino Filho. E aí eu sempre fui pegando esse amor por ajudar a população, né? Então lá na minha comunidade, eu sou de periferia, nasci ali no loteamento Moncaminho. Nasci e vivi lá. Lá, né? no loteamento, ali Isso. no entorno do conjunto. Isso, né? a periferia ali, mais próximo do rio, que foi o local onde ficou alagado. Então, por exemplo, essa questão do alagamento. Teve essa tragédia, né? Foi 2009. E as pessoas perderam tudo naquela época. Né? Perderam casa, perderam móveis e nunca foram indenizadas até hoje. Está na justiça. E aí, o que eu podia fazer para ajudar? Minha mãe, líder comunitária, juntou... Vamos fazer uma... Como é que se chama? Vamos juntar uma vaquinha, né? Para comprar alimentos, o básico ali para a população e levar o pessoal para um ginásio, que era o ginásio Pato Preto na época. Ficou bastante conhecido como um episódio... Você sabia que eu conheci o Pato Preto? Conheceu o Pato Preto? O nome, né? Não, eu conheci a personalidade o cidadão Pato Preto. Sim, eu conheci o cidadão Pato Preto. Ele tinha uma escolinha de futebol ali na Vila Operária. Na Vila Operária, exatamente. E eu morei na Vila Operária há muitos anos. Nunca participei da escolinha dele, porque eu nunca fui afeito a futebol, não. Sim. Eu não gostava de... Naquela época, por incrível que pareça, eu gostava era de skate, você acredita? De skate? Era roqueiro. De skate. Mas não tinha essa ligação com o roqueiro, não. Era um negócio assim, eu vi em algum lugar e vi foto de alguém. E achei legal. Chorei em casa até a mamãe comprar um. Insistiu até sair. Peguei queda de tudo que é jeito, porque praticava sem nenhum equipamento de segurança. Sim. Mas assim, voltando ao Pato Preto, ele teve um papel muito importante com a juventude
sobretudo nessa área do futebol, tirando muito jovem, naquela época não podíamos falar tanto de droga, mas tirar da vadiagem, sim, né? Sim, sim. Tirar da vadiagem. É saúde, né? E é saúde. E teve muito atleta também, aqui do Piauí e até de fora, que passaram pela escolinha de futebol do Pato Preto. Então, assim, eu tenho, assim, na minha memória, muito, muito viva a fisionomia do Pato Preto. Ele era um homem de cor, um negro, assim, parrudo, né? E nem era um corpo atlético, não. Não. Era aquele corpo mesmo de professor de sumô, quase. Mas era uma figura encantadora, viu? Aqui minhas homenagens ao Pato Preto, à família dele e a tudo que ele representou para a juventude do estado do Piauí, mais precisamente aqui em Teresina. E foi lá no ginásio, com o nome de homenagem ao Pato Preto, que diversas centenas de famílias ficaram abrigadas ali. Foi um episódio, assim, até desumano. Por quê? Porque lá tava tudo misturado. A tua família chegou aí também? Minha família também, eu também. Você também? Eu também. Eu fiquei lá dentro do Pato Preto. E não tinha banheiro para todo mundo, então as pessoas defecavam dentro. Parecia assim, a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. E na época foi entrado na justiça para que se indenizasse essas famílias que até hoje não foram ressarcidas. Porque imagina aí, tu perder os bens, perder a casa, passar por esse momento de humilhação, querendo ou não, humilhação. E a minha mãe eu sempre tive essa pegada, como é que eu digo, de sociedade, de ajudar o povo. Solidariedade. Solidariedade, perfeito, solidariedade. E eu tive muita influência também, minha família católica, da igreja, né? Do DSI, Doutrina Social da Igreja. E tem essa questão da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, e aquilo ali sempre me fragilizou, né? Tocou no meu coração. E aí, a partir de quando eu comecei a estudar para concurso, a dar aulas também, sempre tive vocação para ser professor, eu tive esse interesse de entrar na política, né? De entrar e contribuir mais ainda com aquilo ali. Mas eu sei também que você é um monarquista, né? Sim. E de onde é que vem esse teu sentimento monárquico? Pronto, minha avó, por exemplo, contava muitas histórias a respeito da época de Getúlio Vargas, que ela viveu a década de 30, a década de 40. Ela sempre citava livros, né? Aí eu vou dar uma lida nesses livros. Um é o 1808, né, do Laurentino. E sempre me interessei sobre a história imperial do Brasil, né? Outra coisa também que me influenciou que é muito mal contada. Que é muito mal contada, exatamente. Aí Gente, mal contada no bom sentido, porque a visão de quem escreveu a história da família real no Brasil ou da monarquia no Brasil distorceu muito os fatos, né? Então é nesse sentido que a gente fala que ela foi muito mal contada, porque a história da família real, a história da monarquia no Brasil, ela é um capítulo que deveria motivar orgulho do povo brasileiro. É isso que eu estou querendo falar. E desde o ensino médio, como você falou, os professores eles não citavam muito sobre o período imperial, sobre a história do primeiro reinado. Porque de regra o professor desconhece a história real do Brasil. Sim, aí o que o jovem tem na cabeça? Até hoje, alunos de escola particular, alunos de escola pública, eles têm em mente que é o seguinte: não, o Brasil era uma ditadura, porque o rei é ditador, né? Não era democracia. Aí quando caiu a monarquia, aí o Brasil passou a ser uma democracia. Sendo que isso é totalmente mentira. O Brasil nunca foi tão democrático no período imperial, né? Exatamente. Inclusive os outros países chamavam de democracia das Américas, né? O Brasil era uma referência de democracia. Então eu passei a estudar mais, me interessar mais. E a parte cultural que me despertou mais interesse. Então, por exemplo, você chega em Teresina, a parte turística está praticamente acabada. Porque vai se esquecendo dos símbolos nacionais que tem em Teresina. Por exemplo, começar pelo nome. O nome Teresa Cristina de Teresina. As pessoas esquecem. A Praça Pedro II. Então, a partir dessa pegada histórico, cultural, sociológico, antropológico, eu passei a fundar o Círculo Monarca do Piauí, que é uma instituição, uma associação hoje, né? O Círculo Monarca do Piauí, que tem mais de 100 membros, e incentivar esses membros a trazer de volta o histórico cultural de Teresina, o histórico regional, o histórico imperial, o legado imperial, e também conscientizar as pessoas. Poxa,
será que só existe isso daqui em Teresina? Não existe história em Teresina? Sobre o Rio Parnaíba, sobre o Frei Serafim, sobre a beleza que é o Teatro 4 de Setembro. Frei Serafim de Catânia. Exato. Né? As casas históricas que tem ali no centro, que deveriam ser restauradas. Então, o Circo Monaco surge nesse contexto e passa a fazer ações, não só teórico, mas aí a gente fez restauração da estátua de Dom Pedro II, que é o busto, na verdade, na Praça Pedro II. Então, lá estava todo pichado. A gente fez uma ação voluntária, levou o grupo para lá e passamos a restaurar. Tem a foto antes e depois, isso em 2019, né? Então, em 2016 a gente fez várias ações, a gente fez um simpósio cultural sobre história e política do Império no Instituto Federal do Piauí, que foi com o Olen até, que eu me lembro. A gente fez a exibição do documentário sobre o primeiro reinado, que é do Brasil Paralelo. Então as pessoas passaram a se interessar e entender, olha, o Piauí precisa disso. Precisa desse resgate cultural para as pessoas terem uma identidade nacional mais aliançada com a sua história. Porque tem até uma frase que eu acho bacana, do Dom Bertrand, que é príncipe imperial do Brasil. Hoje é o chefe da Casa Imperial, né? Ele fala assim, as pessoas que não conhecem o seu passado, elas tendem a cometer os mesmos erros que cometeram... Isso é fato, né? Isso é fato. No passado. Isso é fato. Bom, continuando aqui sobre a tua... campanha, não podemos mais falar em pré-campanha, não. Já é campanha, foi homologada pela convenção do partido e você está candidato a uma vaga na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Você quer ir para Brasília, você quer representar o povo do Piauí em Brasília. Quais são as bandeiras, quais são qual é a tua plataforma política? Você pretende defender o que conquistando essa cadeira na Câmara Federal? Primariamente eu sou um nacionalista, né? Eu defendo muito o desenvolvimento nacional. Então, meu discurso, inclusive, uma das críticas que eu faço a respeito do liberalismo, né? É essa questão de não enxergar o país que ele foi como história, né? O desenvolvimento nacional se dá com a unificação do Brasil. Senão o Brasil ele tinha sido fragmentado em várias repúblicas. Assim como foi a América Espanhola. A América Espanhola, né? Exatamente. Então, as minhas principais bandeiras são soberania nacional, né, que é muito falado nesse governo do PT, mas de uma forma até caricata. Mas a gente deve resgatar a questão da soberania nacional. A questão da ciência e tecnologia é uma das minhas principais bandeiras, né? A defesa da ciência no Brasil, ela é muito abandonada. A gente esqueceu da Empresa Brasileira de Serviços e Agropecuária, a gente esqueceu da Avibraz, a gente esqueceu de setores estratégicos no Brasil, que são necessários para o desenvolvimento nacional. O Cerrado Piauiense, por exemplo, ele só foi reativado, ele só foi utilizado na agricultura porque havia um projeto da Embrapa para reativar o Cerrado Piauiense. Então hoje a gente tem o agronegócio no Piauí como vanguarda por causa de um projeto que foi feito lá anteriormente. Dos estudos que a Embrapa desenvolveu, sobretudo na questão da adaptação da soja para o nosso clima, para o nosso solo, né? Dos animais também, o melhoramento genético ali do curraleiro pé duro, não sei se tu já viu. Como? Curraleiro pé duro, um boi nativo aqui do sertão, e é utilizado por pessoas humildes, né? Então, você tem pesquisa da Universidade Federal do Piauí que tratam do curraleiro pé duro, das galinhas nativas aqui do Piauí, porque você tem que imaginar a história do Piauí, né, como um movimento. Então, quais são as bases fundamentais do trabalhador sertanejo, no semiárido, no cerrado? Por exemplo, criadores de galinhas caipiras. O vaqueiro... A gente, quando fala da história do Piauí, da expansão do Piauí, a gente só fala do gado, Só fala do gado. Mas, paralelo a isso, havia e houve toda uma produção de caprinos, ovinos, galináceos. Galináceos, né? Exatamente. E aí a gente acaba esquecendo da cultura do trabalho do piauiense. Então, sem levar isso em consideração em projetos de cunho federal, né, acaba se fazendo coisas esquizofrênicas. Vou pegar um exemplo aqui. Implantaram lá em Uruçuí um núcleo de estudos administrativos no ramo da saúde, como se lá fosse um polo de saúde. Polo de saúde, né? Entende? Então, as pessoas passam a fazer lá o curso, se formarem e não ter emprego em renda, não ter retorno para a população. Mas lá em Uruçuí, por exemplo, tem a apicultura.
A meliponicultura. Lá tem registro de aves raras. Muita gente não sabe o que é a meliponicultura, que é exatamente a cultura do mel da abelha nativa. Isso, né? da abelha nativa e sem ferrão. Sem ferrão, que a apicultura é a abelha com ferrão. E quando se implanta, por exemplo, um instituto federal, se faz um estudo técnico regional, sem levar em consideração os aspectos históricos da população. Lá tem indígenas? Tem. Lá tem, por exemplo, potencial para agronegócio? Tem. Então tem que levar em conta tudo isso. E às vezes a gente acaba esquecendo. Então, meus projetos, por exemplo, no ramo da ciência e da educação, eles levam em conta essa questão. A propósito disso, o Piauí vai ganhar mais 4 Três institutos federais. São 3? Três. Eu tinha ouvido falar em 4. Então vai ser um em Altos. Altos, Barras e Esperantina. Esperantina. Só nesses. São 3 então. Os confirmados sim. Agora tem a possibilidade de haver um ali na região da Santa Maria da Codipe, que seria um campus avançado. Na região sul não, né? Na região sul não. Lá já tem Corrente, né? São Raimundo Nonato e Uruçuí. E na tua avaliação, esses municípios contemplados foram justos? Houve critério realmente? Sim. O estudo técnico apresentado, né? Inclusive com dados estatísticos, ele mostrou relevância. Relevância populacional, né? Porque tem que ter a quantitativa de pessoas. E relevância quanto aos custos, que eu achei muito interessante. Houve uma mudança no Ministério da Educação, Douglas, em relação à implantação, né? Por isso que está sendo mais difícil implantar campus avançado. Porque tem que ter vários critérios. Não só a quantidade de estudantes, o potencial de ter estudantes, mas também a questão do quantitativo orçamentário. Porque assim, o Instituto Federal do Piauí ele é feito justamente por causa de tecnologia, extensão, né? E dá um emprego para o jovem mais rápido, na questão técnica. O que eu acho muito interessante isso aí, muito interessante. Porque às vezes o que o jovem de hoje em dia pensa? Isso aqui é até interessante porque eu dou aula para jovens como professor e eles falam muito isso. Professor, eu quero ir para a universidade, aí eu vou passar 5 anos na universidade, aí se eu sair, será que eu vou ter emprego? Entende? Então esse é o grande dilema que o jovem vive hoje, né? Não é à toa que a gente fala aí nos bastidores, se fala muito na geração neném. Nem estuda nem trabalha. Pois nem é. Estuda, nem trabalha. Então... E tem a geração que estuda, que se qualifica e não tem trabalho. Às vezes trabalha até em outras áreas que não são a área dele, né? Que não são áreas Então, afins. a gente observando esse problema, o que eu acredito que o Instituto Federal contribui muito? Porque ele forma com cursos técnicos já apto para o mercado de trabalho na região. Então ele não precisa ir para São Paulo, ir para outros polos de desenvolvimento, se você tem ali na região, por exemplo, potencial para Carnaúba, em Campo Maior. Né? Sim. Você tem a área de cocais, né, que é uma das 12 áreas de desenvolvimento do Piauí. Na região de a mata de Esperantina. Exatamente, Mata dos Cocais. Ali tem grande potencial industrial para a cera de carnaúba, para prospecção de fibra, porque a carnaúba ela é totalmente aproveitada. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Então, a implantação de institutos federais é uma das políticas que eu defendo, por causa da rapidez e nível de empregabilidade. Já tem estudos sobre isso. Então, você tem uma região ali, na época foi implantado o campus Uruçuí. Poxa, aqui tem possibilidade de ter um curso de biologia. Por quê? Porque tem alto desenvolvimento ecológico, porque lá tem aves raras. Inclusive, foi premiado lá a descoberta do pica-pau, pica-pau das tabocas. Era uma ave que tinha sido considerada extinta, na Austrália, inclusive, e lá em Uruçuí apareceu. Você já teve a experiência de acordar com os pica-paus na tua janela? Não, nunca tive. Eu vivi essa experiência, gente. Maravilhoso, né? Eu vivi essa experiência maravilhosa e eu nunca tinha visto um pica-pau na minha vida. E eu tive essa experiência no município de Dom Inocêncio. Dom Inocêncio. Na casa do padre Lira, quando ainda era vivo. Hoje o filho dele reside lá. Fica mais ou menos, 8 quilômetros da sede do município. Sim. E é aquela casa, uma casa de fazenda bem antiga. E as visitas dormiam num anexo. Sim.
E lá é só natureza. E de manhã, toque, 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 toque. Aí eu falei pro cinegrafista, rapaz, levantei que tem alguém batendo. Tem alguém batendo na janela. Era o pica-pau. Quando a gente abriu, ele voou. Ele disse, rapaz, era um pica-pau. Eu dei um pulo da cama. Aquele de cabeça vermelha? Da cabeça vermelha. Sim, Um pica-pau, isso é. Pois não é que tinha, assim, nas árvores, vários pica-paus. Rapaz, é a coisa mais impressionante do mundo. Eu já acordei com tucano. Um tucano, inclusive, muito raro em Barras, né? Em Barras, que só tem lá. Aqui tem tucano, tem várias espécies de tucano. Mas lá em Uruçuí, quando esse ornitólogo descobriu, virou um cenário internacional. Porque os ornitólogos, eles são muito unidos. Eles têm uma plataforma chamada Wikiaves, você pode até acessar, que não tinha foto dele. Então a foto dele, inclusive, é raro e caro. Sério? Porque no mundo todo, esses estudiosos, eles pagam para você ter as características da ave. E como ela estava extinta e não tinha mais foto antes de 1950, se eu não me engano. E ele encontrou em Uruçuí. Então, o cenário internacional de aves volta para Uruçuí nessa época. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para ele. Agora eu me esqueci o nome, rapaz. Roberto, não. É amigo do Arlan, que é lá do Instituto Federal de Uruçuí. Eu trabalhei 2 anos lá, tive muito... Márcio! Um abraço, Márcio que é biólogo também. E ele tem uma câmera enorme, né? E faz essa questão da ornitologia. Foi descoberto também uma ave rara lá na Serra da Capivara, Na Serra da Capivara. Deram até o nome da Daniel de Guidon. Daniel de Guidon, foi. Né? Foi em homenagem, o nome científico é homenagem a Guidon, né? E isso é só um exemplo, pessoal, de como o ensino e a educação devem trabalhar regionalmente. E a riqueza da nossa fauna. E a riqueza da nossa fauna. E o retorno que está dando lá para a população vai ser mais amplo. Já são quantos institutos hoje no Piauí? Hoje eu acredito que tem 11. 11 institutos federais. Tem Angical do Piauí, não tem? Angical tem. Angical do Piauí, isso. Aqui em Teresina, não, eu acho que são mais de 11, cara. Acho que são 15. No Maranhão tem mais? No Maranhão tem muito mais. Muito mais. Muito mais. Timon tem, Caxias tem, né? Tudo cidades Açailã, todos perto. E Caxias tem também, se não me engano. Tem. Caxias tem. E a implantação é interessante. Por quê? Porque é um ensino que tem o técnico, então leva em consideração a regionalidade. Eu vou te dar vários exemplos, né? Uruçuí é agronegócio, aí tem lá engenheiro agrônomo, tem um técnico também para agronomia, você tem um biólogo. Então o cara já sai lá, tem as empresas, tem a Bunge, tem a Progresso, tem a Fazenda. Universo de empresa, né? Então não vai faltar emprego para essa galera. Então não precisa sair da região para outros locais. Agora, eu estava observando aqui, enquanto você falava, que os 3 institutos do Piauí, eles foram aprovados em 2024. Sim. Né? Não, foram aprovados para serem implantados em 2024. Falou dos novos, né? Dos novos. Sim. Nós já estamos em 2026. Teve recente aqui com a gente, aqui no Parla Mais, o deputado federal Átila Filho. Sim, inclusive que ele estava falando com o reitor, né? E ele falou, inclusive, que foi o relator de um projeto que cria novos cargos exatamente para esses campos. Quer dizer, o processo de implantação é demorado assim? É demorado, muito demorado. Ou nesse caso está até acelerado, porque só são 2 anos? Eu acredito que é rápido. Normalmente... Não, demora, mas nesse caso agora recente, está, de certa forma... porque a parte mais burocrática são os estudos que... Tipo assim, é como se você fosse fazer uma casa, né? É fácil fazer uma casa. Se você tiver dinheiro, você faz, né? Mas aí os institutos federais dependem muito de documentos de autorização. Então você tem que ter um documento para saneamento, um documento técnico para os cursos, tem que ter outro documento para se abrir código de vaga. Ou isso também demora em função Então acho que é mais burocracia. Da construção dos prédios. Não, prédios a parte de engenharia eu acho muito mais rápido. Até porque Mas um instituto desse também leva aí de 1 a 2 anos, né? Sim. Mas eu acho essa parte muito mais rápida que a parte burocrática. Porque exige muito mais dependência dos órgãos federais do que a parte de engenharia. Vou te dar um exemplo. Tem alguns campos que vão ser implantados que eles já vão aproveitar a estrutura de prédios antigos. O da Santa Maria da Codipe, que eu estava lá, inclusive, falando com os moradores, que eles estavam pedindo a reunião. Vai ser que prédio? Eles estavam querendo utilizar o prédio de uma escola do estado que estava abandonada.
Então, aproveitar, já tem estrutura feita. Então, é só a reforma, né? Agora, a questão de recursos humanos, a questão burocrática, a questão de relatório, aí é que demora mais. Porque não adianta nada você ter o prédio pronto, não tem professor, não tem técnico administrativo, não tem curso, não tem autorização do MEC, né? É mais difícil. Aliás, eu vi ontem um vídeo desses que aparecem e viralizam aí nas redes sociais, da Bahia, Sim. interior da Bahia, um prédio e um instituto federal que ficou pronto para ser inaugurado em 2023 e está lá abandonado porque o governo da Bahia e o governo federal se recusam a dar continuidade a um projeto porque era da gestão passada. Olha que mentalidade, né? Por causa de ideologia, né? Um instituto desse, ele não é do governo do Bolsonaro, não é do governo do Lula, não é do governo da Dilma, é do governo do Brasil, é do povo brasileiro. E isso precisa ser encarado com responsabilidade. Nenhum projeto que traga benefícios para a população brasileira pode ou deve deixar de ter continuidade porque mudou o presidente da República. Esses são projetos de Estado e não projetos de governo. Exatamente. Não são projetos de governo. Aquele instituto não era do Bolsonaro. Aquele instituto é do povo brasileiro. O dinheiro empregado ali era nosso. Então, o mínimo que o presidente da República que substituiu deveria fazer é dar continuidade. Assim como o próximo presidente, caso não seja o presidente Lula, tem a obrigação legal e moral de dar continuidade a esses três que foram criados agora no governo do Lula. É uma questão simples, é uma questão de gestão e seriedade com a coisa pública, com o erário. O dinheiro é público, não é porque pode ser jogado fora, não. É verdade. O dinheiro é público, é porque é o dinheiro da nação brasileira. Que, aliás, diga-se de passagem, a nação brasileira ela não produz um centavo. O governo do Brasil não produz um centavo. Quem produz são os empreendedores. O dinheiro que o Estado diz que é dele ou que é público, ele não criou esse dinheiro. Ele retirou parte dos lucros das empresas, das pessoas que empreendem, dos trabalhadores, porque não é só a empresa que contribui para o governo. Parte do que vai para o governo sai das empresas e parte sai dos trabalhadores. Então, assim, deixar abandonado um projeto de um instituto federal, deixar uma ponte, como tem tantas aí na Amazônia, já concluídas, só em fase de entrega, e não entrega porque não foi o Lula que construiu, isso é de uma mentalidade, isso é tão raso que, sabe, que causa espécie quando a gente fala. É loucura. Isso é loucura. Isso é uma esquizofrenia ideológica. Douglas, isso aí é interessante. É um problema crônico na República, né? É um problema do presidencialismo, na verdade. Presidencialismo, como você falou, é um projeto de Estado. E aí o cara, apesar de ter um partido de 4 anos, você vê isso nas prefeituras. Isso aí, todo executivo você vê nas prefeituras por quê? Porque o prefeito trocou de gestão, vão mudar a pauta da educação, vão mudar até a cor das escolas, né? Bota a cor do partido do prefeito. Isso em âmbito nacional é prejudicial, porque em 4 anos muda, aí muda-se o governo. Por exemplo, você tinha um projeto de educação no governo Bolsonaro, aí entra o Lula. Aí o Lula bota o Ministério da Educação, bota o ministro fala, rapaz, isso aqui não dá certo não, vamos trocar aqui a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, vamos trocar a mudança de livro, vamos trocar a pesquisa que estava sendo feita aqui. Então, não tem projeto de longo prazo. Você tem projeto de 10 anos de pesquisas universitárias que do nada perde financiamento. Por quê? Por causa de ideologia. Então, isso, como você falou, é uma maluquice, cara, maluquice. É uma esquizofrenia ideológica. Só explicar a questão aqui da separação do presidencialismo. O presidente hoje, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Entende? Então, projetos de Estado, por exemplo, como ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Então o Lula hoje ele é o chefe supremo das Forças Armadas. É o comandante-chefe, né? Exatamente. Ele representa diante de outros países o Estado brasileiro. Mas ao mesmo tempo ele é chefe de governo. Ele carrega ideologicamente pautas
segundo a vocação do seu partido. Então, como é que vai chegar para um país, como está sendo a negociação com o Trump nos Estados Unidos, e carrear toda ideologia que ele tem, não, é imperialista, o Trump é isso, o Trump é aquilo, para projeto de Estado, que é a tarifação de países que os Estados Unidos está fazendo com o mundo todo, né? E ele não está sabendo negociar. Então, isso é um problema crônico que a gente tem. Inclusive, o Temer, ele propôs que o Brasil tivesse o parlamentarismo, que seria essa separação. Você teria um chefe de Estado, uma pessoa que represente o Estado a longo prazo, e um chefe de governo que seria vindo do parlamento, que representa o povo, as pautas, ideologias partidárias, essas coisas assim. Essa separação é saudável. Porque você vê, historicamente, que países parlamentares eles têm melhor desenvolvimento socioeconômico. Você tem na Europa, é raro você encontrar na Europa uma república presidencialista. É verdade. Você tem a Suíça, é sempre presidencialista. Você tem a Alemanha, parlamentarista. Você tem a França, parlamentarista. Você tem, o que mais? Portugal é parlamentarista. O próprio Reino Unido é monarquia, mas é parlamentarista. Monarquia parlamentar. A Espanha, monarquia parlamentar. Então a gente tem que enxergar esses modelos. Poxa, não é que vai resolver o problema do Brasil, não é que isso vai resolver. Mas ele facilita, é um fator que facilita o desenvolvimento do país. E que contribui para o absolutismo, né? Centralizar o poder. A centralização do presidencialismo. Né? E tem uma coisa interessante aqui, ó. Só falar um pouco de mim, né? Com ciência e tecnologia nos institutos federais, eu contribuo. Eu tenho um mapa de atuação no meu site. Você pode entrar no meu site, é doutormauriciosoares.com.br. Aí lá vai ter sobre mim, né, minha história, vai ter meus projetos. E além dos projetos, eu falo muito isso, de que os políticos... A população está cansada disso, né? De falar assim, o político só promete e não cumpre. Eu não tenho só projetos, eu tenho ações aplicadas. Você pode entrar lá no site, tem um chamado mapa de atuação. Eu tenho mais de 150 ações, fora as que eu esqueci, né? Já feitas pelo Piauí. Vou dar um exemplo para vocês. Teve 2 ações bem impactantes da questão de implantação de aplicativo. Eu estou desenvolvendo um aplicativo de transporte público, porque eu conheço o aplicativo de São Paulo, já vi aplicativo europeu e aqui no Teresina não tem. Como assim? Me explica melhor essa questão do aplicativo do serviço do transporte público. Pronto. Você tem alguns aplicativos, só que eles não, como eles não são regionais, eles não são muito precisos. O que eles fazem? A pessoa, quando quer pegar um ônibus, ela vai saber mais ou menos quando que o ônibus passa na parada de ônibus. A pessoa espera lá. Se atrasar, o aplicativo vai avisar. Então, isso aí previne, por exemplo, a pessoa de ser assaltada na parada de ônibus. Então, a pessoa vai baixar o aplicativo, o nome é MMBus, está em desenvolvimento, pessoal, está em fase de testes. MMBus. Inclusive, eu dei uma entrevista sobre isso com o Carlos Magno. Não, Marcelo Magno. Marcelo Magno da TV Clube. Foi me perguntando sobre o aplicativo. E nele você vai conseguir ver várias coisas. Primeiro, quando que o ônibus vai passar? Os aplicativos antigos, né, que tinham aqui, eles usavam o GPS. Só que o GPS às vezes não funciona no ônibus. Então a gente pode fazer uma triangulação com os usuários. Então a pessoa que está com o celular tem a localização dela. Você vai permitir que eu saiba a localização. E aí a pessoa da outra parada vai saber que o ônibus está na parada anterior. Então você já vai saber com antecedência o horário correto do ônibus. Se o ônibus quebrar, o aplicativo avisa. Então é um aplicativo que tem o mapa e lá você vai saber onde é que o ônibus está. O diferencial do meu aplicativo que está em desenvolvimento é justamente esse. Ele não utiliza só o GPS. Ele vai utilizar 3 grandes... plataformas, no caso. 3 grandes fatores, né? A regra-chave de ouro para aplicativo de ônibus é o GPS. Então, o primeiro é o GPS. O segundo, triangulação. A maioria não tem. E o terceiro, inteligência artificial. Por quê? Na inteligência artificial, Douglas, você tem a machine learning. Não sei se você já ouviu falar. Não. Leitura de máquina. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a utilizar o aplicativo, a inteligência artificial vai perceber o padrão. Pô, esse ônibus atrasa todo dia, toda segunda-feira ele atrasa. Toda quarta ele passa no horário, mas na segunda atrasa. Então, a inteligência artificial aprende, a machine learning, né? O aprendizado de máquina. E aí ela vai padronizando, vai aprendendo com os erros. Erro, acerto, até o momento. Então, machine learning também. Então, a gente procura investidores, inclusive se você for investidor, eu tenho o vídeo viralizou na internet, o vídeo do lançamento do aplicativo. Você pode encontrar lá no Instagram.
Eu, na parada de ônibus, lá no Mocambinho, eu fui lá, né, gravar o vídeo. Eu falando, ó, você que tem dificuldade de pegar ônibus, não sabe se o ônibus quebrou, não sabe se o ônibus está atrasado, já foi assaltado na parada de ônibus, eu estou desenvolvendo esse aplicativo. E é gratuito, ele vai ser gratuito. Vai ter anúncio, né, porque tem que ter um retorno para pagar a plataforma do Google, né, que usa o mapa do Google, dentre outras coisas. E é totalmente gratuito. Bem interessante isso, viu? E fora isso, Douglas, só finalizar aqui, lá no meu site você pode encontrar as 150 ações já feitas, não é promessa. Por exemplo, asfaltamento, eu consegui também asfaltamento no sentido de mobilizar pessoas para votar no OPA, que é o Orçamento Popular, tanto para a comunidade rural, que eu consegui agora, eu consegui mais de 800 votos no projeto para a zona rural. Lá não tem 800 pessoas na zona rural. Então eu fui lá no Mocambinho, mobilizar a galera, mobilizar os líderes comunitários, fui nas associações buscar essa votação, fui no WhatsApp, divulguei vídeo. Então são ações concretas. Aí eu te pergunto, Douglas, você vê algum deputado federal fazendo isso? Difícil. Você vê algum deputado federal que tem recurso público fazer um projeto para o Piauí a longo prazo? Por exemplo, projeto da malha ferroviária. Por que a gente está há 10 anos, quase 20 anos com o mesmo grupo político e nunca ouvi falar do cara fazer um projeto? É só emenda. O deputado federal hoje em dia só faz emenda. É verdade. É essa. Tô gravando. Aí o que acontece? O que os deputados federais eleitos, Melanco Solano, por exemplo, aquele doutor Francisco também, que os caras estão há anos na política. Qual projeto de desenvolvimento do Piauí o cara fez? A gente tem um dos maiores aquíferos. Qual projeto de aquífero para irrigar o semiárido o cara já fez? Qual aplicativo ou tecnologia para solução de problema de pressão o cara já protocolou? Aí eles ficam se gabando, eu vejo muitos vídeos na internet, eles se gabando o seguinte: olha, estou destinando emenda aqui de 500 milhões para a prefeitura tal, para local tal. Então o papel do deputado federal é só esse. É só destinar, porque é muito fácil destinar emenda. É muito fácil. É muito fácil. Elas existem, tem que ter um destino. Tem que ter a obrigatoriedade do destino das emendas. E fora isso, Douglas, a gente tem um despreparo muito grande. Inclusive vai ser um quadro meu, e já vou falando isso. Eu vou desafiar várias pessoas que estão com mandato e que estão se candidatando. Desafiar para o debate. Vamos debater sobre o projeto? A propósito disso, como é que está sendo a campanha? A gente passou, já o que? Tem uma semana da convenção. Sim. Como é que você pretende levar todas essas suas propostas ao eleitor? Perfeito. Primeiro, utilizar a internet como voz, como instrumento, mecanismo. Como instrumento. Como eu não tenho uma equipe gigante, como vários candidatos têm, né? Porque tem um aparato financeiro maior, eu acredito que na política, para se equiparar a quem tem um aparato financeiro maior, eu acredito que a internet é uma ferramenta essencial. Então, o marketing de internet, a gestão de tráfego, para que esse vídeo chegue nas pessoas e a população enxergue. Porque aqui no Piauí, a política ainda, querendo ou não, ela é bastante embrionária. Política é bastante embrionária. Se falar o que os políticos tradicionais são política, para mim eu não concordo com isso. Para mim é uma antipolítica que é feita no Piauí. Os políticos tradicionais hoje é antipolítica. Porque eu sento com os caras. Eu chegava nas reuniões políticas e tinha pessoas, eu não vou citar nome, mas pessoas antigas, famosas, que já contribuíram bastante para o Piauí. Mas chegavam, vamos ter uma reunião política aqui, vamos falar de projeto? Não. Parece uma conversa de bar. O cara falar sobre a secretária que traiu fulano. É uma perca de tempo, cara, é uma perca de tempo. Reunião séria. Se fosse uma conversa de bar, ok, mas é uma reunião séria. É para você falar sobre o Piauí, sobre um município, por exemplo, José de Freitas. Falar sobre José de Freitas. O que está faltando? Quais são os problemas da população? Aí vai falar em comprar voto. Vai falar, fulano de tal traiu fulano. É uma coisa ridícula, cara. Então, para mim, isso é antipolítica. Então, a partir do momento que você fala comigo, você conversa aqui, como o Douglas está falando de política de Estado, aí já é outro nível. Aí eu entendo como política. Agora, a minha campanha, desde o momento ali da convenção, aconteceu algo assim que eu não esperava. Porque eu estou fazendo uma campanha mais tranquila, né? Eu não vou me matar como os muitos fazem, porque sobrevive. Vai matar e não morrer, né? Porque muitos dependem desse nicho político. Trabalham a política como se fosse uma profissão e dependem financeiramente da política.
Então, o desespero, por exemplo, tem pré-candidatos aí, candidatos, que estão fazendo aí cabo e rabo para ser eleito. Então, o cara dança, o cara faz palhaçada, o cara contrata mil marketing, contrata isso. Eu não vou fazer isso. Mas, depois da convenção, cara, cresceu de uma maneira que eu ficou descontrolado. Vereador me procurando, já teve vereador. Já consegui fechar grande parte da minha equipe, né, com pessoas que são amigos, pessoas confiáveis. E o crescimento na internet, eu saí de 66 mil seguidores para 78,9 agora. Aí já tem 66 mil? Tá bem. Tinha 66 mil, agora tá bem encaminhado. 78 mil seguidores. Tá bem encaminhado. E os vídeos dos projetos, eles têm se pulverizado, chegado no interior. Então eu fiz um mapeamento de líderes patriotas, líderes bolsonaristas pelo Piauí. Eu, Thiago Junqueira, que é candidato a senador, que contribui muito com a causa da direita, nós fizemos esse levantamento. Nós pegamos 224 municípios do Piauí. Esperantina, quem é que mais se interessa, quem mais ajudou lá na campanha do Bolsonaro? Fulano de tal. Tá aqui. Tem uma planilha, e é ouro essa planilha. Porque a gente tem contato e sabe quem são essas pessoas. Então, para mim, eu até estava conversando com um amigo meu. Teve uma reunião que a gente fez com 100 pessoas. Eu chamo... Reunião sua. Com 100 pessoas. Mas, isso foi no interior, né, do Piauí. Mas eu achei assim, quem foi que organizou essa reunião? Eu não tinha controle sobre isso. E, querendo ou não sendo preconceituoso, mas são pessoas de baixo contato. Tem um livro chamado Campanha Política que classifica, né, as pessoas de baixo contato. O que é pessoa de baixo contato? De baixa qualidade. No sentido seguinte, a pessoa está indo lá, não é para ver se o cara é o melhor candidato. Ela tá indo lá por causa de lanche, ela tá indo lá por causa de dinheiro, ela tá indo lá porque ela vai ganhar algo. Então, essa reunião de 100 pessoas, aí eu comparo com a reunião de 10 pessoas que eu fui em Aroazes. Mandar até um abraço pro Marcos do Cunha, em Aroazes. A família dele recebeu a gente lá, ofereceu almoço, ofereceu a casa e conversou com a gente. Eu peguei na mão de cada um e falei sobre projetos para Aroazes, para a região. E como o PT tem destruído a cidade de Aroazes. Isso são pessoas de alto contato. Então eu prefiro muito mais uma reunião com 10 pessoas de alta qualidade, não no sentido, é a pessoa mais inteligente, sem a questão do preconceito. Mas eu prefiro essas pessoas com consciência política. Pessoas que foram ali para ouvir, para entender, para participar. Que querem uma melhoria real, do que você ter uma reunião lotada. Você tem convenção do PT lotada. A convenção do PT. Mas ali você sabe que tem, com certeza deve ter alguma coisa errada. Algo de errado não está correto. Algo de errado não está correto. Mas aí daquelas pessoas, quantas realmente querem o bem? Quantas realmente conhecem o PT, as pautas do PT? Às vezes você chega, eu até estava com a ideia de vídeo, chegar para a pessoa e perguntar, você é a favor do aborto? A pessoa, não. Você é a favor de aumento de imposto? A pessoa, não. Você é a favor de liberação das drogas? Não. E você vota em quem? A pessoa fala, no Lula. Você tem isso no Piauí, você tem muito isso. Então, é um descolamento da política, da realidade. Então, inclusive, eu fiz um vídeo no shopping da cidade perguntando se a pessoa vota no Lula ou Bolsonaro. Né? E deu maioria Flávio Bolsonaro. A maioria ia votar no Flávio Bolsonaro. Mas uma coisa interessante é que a maioria dos lulistas que estão lá, que são empreendedores, microempresários, não conhece a política do PT. E quando fala de política, a pessoa que se afasta. Não, eu não gosto de política, mas eu voto no... Então, esse descolamento da pessoa achar que política é uma coisa muito intelectualizada, eu não entendo isso. É terrível isso. Política é para ser uma coisa do dia a dia, entendeu? A política está na nossa vida desde a hora que você abre os olhos quando acorda. Quando acorda, então, você toma um café, você gasta com café, é política. Tributação dos alimentos. Aliás, uma grande tributação do café, viu? O café tá caríssimo e o preço do café tá caro porque o tributo sobre o café aumentou, né? O mais barato que eu vi foi R$19,90 ali. Café tem café aí que já supera os 30, os 40. Engraçado, o pessoal fala até assim, o barato é o Maratá, que é o mais barato. Bom, deixa só um minutinho, você vai tomar sua água. Eu quero mandar aqui um alô para os nossos internautas. Olha, se você gostou aqui da conversa do Maurício Soares, se você entende que a política piauiense precisa de renovação, se você entende que ele está qualificado para representar o Piauí
no Congresso Nacional, você nos ajuda a compartilhar esse link. A nossa audiência vem do seu compromisso em compartilhar. E como é que faz isso? Manda para os grupos de WhatsApp da família, do trabalho, manda para o WhatsApp da igreja que você comunga, da associação de moradores, do condomínio onde você mora, manda para o mundo, tá bom? E você já sabe, toda semana a gente tem um encontro aqui, trazendo, ou melhor, servindo de parlatório para quem tem compromisso com o nosso Estado. Sobretudo nesse período eleitoral, trazendo os candidatos para falar sobre suas propostas, para se apresentar aqui para a população e, no final de tudo, ser julgado nas urnas, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Bom, eu queria, Maurício, estamos chegando aqui ao final, que você, olhando para essa câmera, deixasse o seu recado. Por que que você acha que deve representar o povo do Piauí na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara Federal? Pronto. Eu falo muito isso. Faço comparativo com os candidatos que a gente tem hoje, né? Com os projetos já aplicados, com o serviço prestado para a sociedade. Eu sou um jovem que conheço de tecnologia. E hoje em dia no Piauí, as pessoas, o governo, né? O governo do estado, as prefeituras, elas veem o serviço prestado na tecnologia como lucro, não como algo que vai beneficiar a população. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na política para pessoas com deficiência, qual prefeitura trabalhou algum projeto que deu retorno de fato para pessoas com deficiência? Eu tenho ações concretas para isso. Eu já fiz, por exemplo, um relatório para que se ofereça óculos da Meta, que são aqueles óculos de inteligência artificial, para facilitar a vida de quem é cego. Porque aquele óculos, Douglas, ele tem a inteligência artificial que descreve o ambiente para a pessoa, que traduz certas linguagens, que também ajuda e auxilia a pessoa com deficiência, com necessidade específica, né, em certas questões, como estudar. Então, muitas pessoas que não têm oportunidade de estar lendo um livro, porque não está em braille, tem o óculos de tecnologia assistiva. Qual dos deputados federais, qual dos deputados estaduais já fizeram um projeto quanto a isso? Então ponha na balança, quantos deputados estaduais ou deputados federais fez um aplicativo de solução tecnológica para a mobilidade urbana? Você pode até falar, não, mas não tem ônibus. Por que não tem ônibus? Por que você toda vez precisa de dinheiro para as eleições? Então, eu peço que o eleitor piauiense acorde, desperte, tenha uma consciência política de que a gente está com o mesmo grupo político há anos. E é necessário haver oposição e alternância de poder. Por quê? Porque agora, com a oposição mais forte, você vê deputados federais dando atenção para projetos nacionais. Eu achei interessante que o Douglas Ferreira falou aqui do Átila Lira, é interessado em falar sobre o Instituto Federal. Isso você não vê nos outros deputados. O trabalho está sendo feito no básico, trabalho superficial, totalmente superficial. Se eu tiver a oportunidade de ter a máquina pública na minha mão, como eles têm, eu vou trabalhar muito mais. Acesse aí na sua casa o ranking dos políticos. Veja quais são os últimos colocados no Piauí para deputado federal. São do Partido dos Trabalhadores. Então os caras passam 4 anos de mandato fazendo vagabundagem. Então tenha consciência política de votar em pessoas que vão trabalhar de fato. Eles falam, mas eu trabalho, estou destinando emenda. Isso é mais do que obrigação de um deputado. Então o cara com a máquina, se comparar a uma pessoa que nunca teve a máquina, eu não tenho poder financeiro, mas estou contribuindo com a população. Outra coisa que eu acho um desrespeito com a população é um cara ser eleito, eu falo até aqui o nome do Vinícius Dias, e vai legislar sobre transporte público interestadual sem ter pego um ônibus. Sem nunca ter pego um ônibus. Sem saber a realidade da mobilidade urbana no Piauí. O cara vai falar de segurança pública sem nunca ter pisado numa periferia. O cara vai falar de saúde pública sem ter utilizado o SUS. Andou a vida toda com segurança, viu? Com segurança. Tanto que um segurança dele foi assassinado no exercício da profissão, ou seja, protegendo o filho do governador, foi assassinado. Não sei se as pessoas já esqueceram disso. Como é que ele vai falar de educação se ele nunca deu aula?
Um cara nunca foi um profissional da educação, ou não precisa nem dar aula, digamos assim, não vou ser nem tão crítico assim, mas nunca pisou numa escola pública. Nunca viu a realidade de um jovem que sai de casa cedo, com medo de ser assaltado, para estudar. E chega lá, tá dependendo de pessoas, dependentes químicos ali fazendo tráfico de drogas, violência, etc. Então a população tem que entender o seguinte: votem em pessoas capacitadas. Votem em pessoas capacitadas, pessoas profissionais. Pessoas que tenham o seu legado histórico, não apenas por ser filho de político, não apenas por ter um capital financeiro, mas por ter uma preparação, por ter um currículo, ter vivência, por ter experiência. Então, Douglas Ferreira, eu tenho essa experiência, eu tenho esse histórico. Então, é claro que não pode pedir voto, né? Ainda não. Mas tem essa noção. Entre no meu site, doutormauriciosoares.com.br. Lá você vai ver proposta de reforma das Forças Armadas. Lá você vai ver proposta de tecnologia, que eu tenho bastante, e eu gosto muito dessa área, de blockchain. Blockchain é uma tecnologia que é utilizada para criptomoeda. Por que a gente não aplica no serviço público? Eu vi alguns exemplos no serviço público da Noruega. Por que a gente não aplica aqui? Então, olhe lá esse projeto, ele é muito interessante. Ele vê o salário que ultrapassa o teto e faz o corte automático. Vê também os super salários no serviço público, que são um problema, querendo ou não. Super salários. Vê problemas no direito penal. Se algo não está... Então, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Inteligência artificial. Tem um projeto para pessoas com necessidades específicas. Tem um projeto para o meio ambiente, para resolver a questão das áreas de proteção ambiental do Piauí. Conheço e tenho vivência em todo o território geográfico piauiense. Lá no mapa de atuação, Douglas, você vai ver lá as minhas ações. Elas vão desde Luiz Correia, Cajueiro da Praia, até Corrente. Então, eu já fui em Barras, já fui em Corrente, já fui em Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Manuel Emídio, toda a região ali de Cristino Castro, Bom Jesus, Currais. Eu conheço a vida do sertanejo, Sebastião Leal. Eu conheço São Raimundo Nonato, o Vale do Sambito, que tem Valença. Conheço a região dos Cocais. Então, apesar dessa aparência jovem, eu conheço o Piauí. Agora, você bota na balança de novo, quantos deputados federais viajaram tanto o Piauí? Tá aí, tá dado o recado, você já sabe, toda semana a gente tá aqui com um episódio novo, trazendo mais visões políticas sobre o nosso estado. A gente conta com a tua participação, com a tua audiência, com o teu compartilhamento, e eu quero que você faça isso a partir de agora. Até a semana que vem. Valeu, doutor Maurício Soares. Obrigado, é uma honra estar aqui com você, cara. Obrigado pela oportunidade.